Olá, eu sou a professora Suzana Luz, sua professora de redação e vamos começar agora a parte teórica do nosso curso. Nosso curso prepara você para a redação do Enem. Não adianta querer cruzar aí no meio outros tipos de redação. Mas eu quero fazer concurso. Ótimo, mas o nosso curso trata da questão do Enem. Aquelas pessoas que têm outros interesses também serão beneficiadas, obviamente, porque a dissertação do Enem é a mais difícil. Então, quem consegue fazer a redação do Enem, consegue fazer redação de vestibular, consegue fazer redação de concurso, consegue fazer qualquer forma de texto dissertativo. Lá no meu canal do YouTube, nós temos vários comentários exatamente sobre a diferença entre uma redação do Enem e de concurso público, redação do Enem e para vestibular. Então você pode aproveitar lá, pesquise, veja lá o que eu falo, é uma aula bem valorosa para quem quer saber essa diferença, tá bom? Bem, o nosso eixo é esse que está colocado para vocês aqui na exibição de slides. O que eu quero mostrar para vocês? Olha, temos o que devemos fazer para garantir uma nota 1000. Vocês vão ver que eu não gosto muito de trabalhar com ideia de 1000, porque parece que nós estamos exigindo de vocês mais do que realmente a gente consegue fazer. É muita exigência. Então, ao invés de falar 1000, 1000, 1000 e 1000, que é mais vaidade do que aprovação, eu vou falar 200 em cada competência, porque daí parece um caminho mais fácil a ser atingido. 200 na competência 1, na 2, 3, 4 e 5. Ora, o que são competências? Competente para escrever um texto com uma boa gramática? Você tem essa competência? Você consegue aplicar aquilo que o teu professor de gramática te ensinou no seu texto dissertativo? Ou você é aquele que vai para a aula de gramática, entende a aula de concordância, entende a aula de vírgula, entende a aula de pontuação, mas na hora de escrever você não pontua nada, não põe vírgula, não põe acento, não escreve direito, não faz concordância, não faz a regência. Qual tipo de aluno você é, tá? Então temos que tomar cuidado com isso. Temos que aplicar da gramática tudo aquilo que nós aprendemos. Veja, o avaliador do Enem, ele vai te dar nota porque você, na competência 1, levou para o texto uma boa estrutura sintática. Ele vai compreender que você aprendeu bem as regras se você tiver uma boa estrutura sintática. Então, do que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte: você fez uma oração sem sujeito. Bom, se for um verbo haver, por exemplo, ele não vai ter sujeito mesmo. Mas vamos imaginar que você tenha feito um período em que não haja oração principal. Ou você não deixou claro o sujeito. Ou você não colocou o complemento. O que vai acontecer? Você vai perder nota na competência 1. Porque ela avalia o quê? A gramática textual, tá bem? Ela vai avaliar o vocabulário e ela vai avaliar se você domina a linguagem formal. Então veja só, a competência 1, ela vai avaliar o seguinte: você foi para a escola, ótimo, desde a sua 3ª série você se dedicou a escrever tudo bonitinho, fez leituras, percebeu como que se usa vírgula, o professor fez exercício, você acertou tudo. Não é bem assim, não é? Eu tenho vários alunos aqui que falam: Su, eu era ótimo em tudo na escola, menos língua portuguesa, e por isso eu estou aqui. Pensou? Então, olha só, nós temos que... O que vai acontecer com a competência número 1 que muitos deixam de lado? Nossos concorrentes de outros estados, principalmente, muitos cursinhos famosos de São Paulo, eles não dão aula de gramática aplicada ao texto, porque o professor de redação fala: não, isso é coisa para o professor de gramática. E o professor de gramática prepara o aluno para marcar X e não para fazer um bom texto. Então, nós aqui do curso Suzana Luz vamos super preparados para o Enem. Por quê? Porque nós nos preocupamos com a gramática textual. Tanto que na aula 5 e na aula 7, nós reservamos só para falar sobre linguagem, tá bom? Então, a gramática do seu texto tem que estar perfeita, tá bom? E também tem que estar perfeito o seu vocabulário. O que o vocabulário tem a ver com isso?
Ora, o vocabulário, se você não acertar o uso da palavra, você acaba criando uma incoerência, tá bem? Então vamos imaginar, por exemplo, hoje vocês têm um pequeno problema quanto à palavra corroborar. Vocês acham que ela significa colaborar. Não é, não é. Colaborar é, nossa, o sol hoje está colaborando para o nosso dia na praia, está ajudando, auxiliando. E corroborar é confirmar. Tudo bem? É reformular. É dizer o seguinte, ó, eu realmente estou confirmando isso que eu falei. Então, eu confirmei as ideias de Bauman. Bauman confirmou as minhas ideias. Isso que é corroborar. Aí você vai lá e coloca uma palavra no lugar de outra. Você vai perder nota nesse vocabulário da competência número 1. E por fim, também a competência 1 vai tratar de aspectos relacionados à linguagem formal. Você não pode escrever ali né, tá, pra, num. Você não pode usar uma expressão, assim a pessoa vai se ferrar. Nossa, a pessoa vai se ferrar é muito coloquial. Então a gente não pode usar esse tipo de expressão na nossa dissertação. Muito bem, o que vai avaliar a competência número 2, que também vale em 200 pontos? Ela vai avaliar 3 elementos. Você tratou do texto do tema por inteiro? Sim, tratei do tema por inteiro. Então, você já é candidato a um 200. Ou seja, o tema está falando sobre nativos digitais. Teu texto falou? A busca por equilíbrio. O teu texto falou sobre busca por equilíbrio? Se não falou sobre isso, você não tira a nota máxima na competência 2. Falou do equilíbrio entre o mundo real e o mundo virtual? Falou. Então você é candidato a tirar 200 na competência 2. Se você falar só sobre nativos digitais, mas não tocar na questão do equilíbrio, nem falar do mundo real e virtual, você não vai tirar nota máxima na competência 2. Mas não é só isso. Ela vai avaliar também se você conseguiu fazer uma dissertação. Você fez aquele texto em terceira pessoa, sem uso de primeira pessoa. Nós, eu, para mim. Não, proibido, proibido. Você fez um texto em terceira pessoa? Fiz. Tem introdução, desenvolvimento e conclusão? Sim. Nessa conclusão, você resolveu o problema que você propôs lá no início para mostrar que você tem um texto com projeto? Sim. Então, você vai tirar nota máxima na competência 2. E aí vem a questão do repertório. Então, notem, então, competência 2 não é só repertório. Tem aluno que vem revoltadíssimo, né? Ó, professor, eu tirei essa nota ruim aqui no Enem, mas o meu repertório era totalmente pertinente, produtivo e legitimado. Certo, mas você não fez dissertação. Certo, mas você não tratou o tema por inteiro. É isso, né? Então, o que seria o repertório legitimado? O repertório legitimado significa eu tenho à minha frente um exemplo de conhecimento público que saiu num jornal de reconhecimento público. Eu tenho para ilustrar a minha ideia a citação a um filósofo, a um sociólogo. E esse sociólogo legitima, ele faz com que aquela ideia seja verdadeira. Então eu não estou colocando ali achismos. A cor verde ela é usada em hospitais porque ela acalma o paciente. Isso é um achismo. Agora, eu falar a cor verde, segundo neuropsiquiatras, desenvolve, isso inclusive pode ser visto no estudo tal, desenvolvido pela USP, publicado na Folha de São Paulo. Aí não é mais achismo, aí eu já tenho a legitimação da ciência, a legitimação do jornal para reforçar a minha ideia. O repertório tem que ser produtivo, ou seja, ele me auxilia na defesa da minha tese. E pertinente, isto é, ele tem tudo a ver com o tema. Bom, então isso é competência 2. Eu fiz o tema, abordei o tema por inteiro? Eba, abordei. Eu
Fiz uma dissertação? Sim. O meu repertório está adequado? Válido? Excelente. Competência 3, vem avaliar se você fez um projeto de texto, teu texto tem começo, meio e fim, tem uma lógica interna para a defesa da tese, certo? E se você é autoral, ou seja, realmente o teu corretor percebe que você tem um caminho próprio, uma linguagem própria, uma fórmula textual própria. Às vezes a gente corrige uma redação que você fala, cara, essa redação aqui tá igualzinha àquela que o Enem, o MEC, o INEP apontou como nota 1000. Olha, começa com os mesmos conectivos, tem uma mesma estrutura oracional. Aí o corretor vai lá, olha e realmente confirma que você fez uma montagem. Sabe o que vai acontecer? Você vai para 120 na competência 3. E aí você vai chorar os piquá, porque você vai falar assim, eu segui uma pessoa do Instagram que ela falou que ia dar certo e eu ia tirar 1000. Que ingenuidade. Então teu texto tem que ser autoral. Ele tem que ter as marcas de você mesmo. Para alcançar também essa autoria, o que acontece? Você tem que buscar um texto que não vai ser apenas autoral nos repertórios que você vai usar. Esses repertórios, eles têm que ser coadjuvantes das suas próprias ideias. O que é importante? É o que você pensa ou o que o filósofo pensou? O que é mais importante? O que você pensa ou o que o autor da literatura disse com o personagem que você está mencionando? Obviamente, o mais importante é o que você está falando, porque quem está defendendo a tese é você. Então, a competência 3, ela vai verificar exatamente esses aspectos. Se você fez um projeto, tem uma lógica interna no seu texto. Às vezes vocês começam a redação com um repertório, vamos supor lá uma retomada histórica, e isso não é nunca mais falado ali dentro do texto, fica lá perdidão no início da redação. Então eu vou até perguntar, mas qual a relação de tudo isso que você escreveu com aquele fato histórico que você colocou na introdução? Geralmente o aluno fica olhando e não consegue responder. Isso daí vai ferir o seu projeto de texto e você pode perder nota na competência 3 por essa razão. Bom, a competência 4, ela vai tratar dos aspectos coesivos. Então, você ligou bem parágrafo com parágrafo? Você ligou bem período com período? Dentro das orações, você usou a conjunção correta? Para dar uma explicação, você usou o pois? Para colocar uma ideia de oposição, você usou o mas? Para colocar uma ideia de adição, você usou o e? Se você fizer tudo certinho nesses aspectos, que também são gramaticais, mas numa outra área que é a coesão, você vai provar que merece 200 na competência 4. Outra coisa também, você tem que acrescentar ideias ao texto, é o que a gente chama de progressão, tá? Então tudo isso vai ser avaliado nessa competência 4. A coesão entre os parágrafos, a lógica entre as ideias e a coesão entre períodos e orações. Por fim, a competência 5, que é a conclusão, ela vai trazer o desfecho do seu texto, o fechamento do seu texto. Você colocou um problema, você mostrou no desenvolvimento por que ele ocorre, quais são as providências que são tomadas, uma comparação. Nossa, você pode fazer inúmeras coisas aí nesse seu desenvolvimento. Mas no final, você vai ter que começar com um conectivo conclusivo. Você pode recuperar a sua tese, reforçar a sua tese, você pode recuperar o tema e aí virar com um percurso em que você vai mostrar quem pode resolver o problema que você propôs na tese. De que maneira? São ali os elementos. Com quais mecanismos? Então você não vai escrever como ação, desenvolver leis, porque daí você coloca como mecanismo por meio de propagandas. Não se desenvolve lei por meio de propaganda. São outras trajetórias que são usadas para se desenvolver uma propaganda, ou para se desenvolver uma lei. São outros os mecanismos. Então você não vai colocar ali, é preciso que haja mais leis para que
haja o equilíbrio por meio de propagandas. Como assim? Lembre que a sua ação estará diretamente relacionada ao modo e-mail, porque o modo e-mail é como eu vou fazer, como essa ação seria feita. Tá bem? Depois virá o efeito de tudo isso. Quer dizer, o efeito, pessoal, é o que acontecerá no futuro em relação a essas ações que serão tomadas. E o que é o detalhamento? É uma explicaçãozinha a mais que eu darei para o agente, para o modo e-mail, tá? Eu não posso simplesmente colocar ali por meio de propagandas. Por meio de propagandas, as quais seriam executadas nos mais variados meios de comunicação, com uma linguagem clara, objetiva. Isso é o detalhamento, tudo bem? E eu quero que vocês compreendam o seguinte: se você colocar apenas um agente, o que vai acontecer? Apenas uma proposta interventiva, vamos supor que ela não seja válida, ou o corretor não aceita, ele fala, não, isso aqui não acontece, isso aqui não é execuível, é isso que está escrito no manual do Enem. Você vai ficar na mão dele. Então, o que a gente pede para vocês? Que vocês coloquem 2 propostas interventivas. Você pode encerrar essas 2 propostas com um só efeito, mas colocar 2 propostas interventivas para que você garanta esses 200 pontos na sua competência 5. Tudo bem? Quero chamar a atenção de vocês para os repertórios. É o que consta aí na nossa página número 3 da apostila. Então, veja, não é apenas citação a filósofo ou sociólogo que compõe repertório. Tem gente que liga para mim, manda WhatsApp, mensagem no Instagram, no YouTube, tem mensagem e pergunta para mim em tudo quanto é canal, perguntando o seguinte: professora, olha, eu sou obrigada a citar um filósofo na dissertação do Enem? Não, essa é a resposta. Olha aí o que o próprio INEP fala para a gente. Você pode mencionar exemplos retirados de jornais, de revistas. Eu tenho que comprovar de onde eu tirei esse exemplo. Senão, de repente, você tem um aluno ali que inventa um exemplo. Isso não pode acontecer. Dados estatísticos. Então, eu vou mostrar, segundo o jornal, Folha de São Paulo, de acordo com o Diário de Cuiabá, de acordo com o Diário de Pernambuco, eu vou ter que mostrar a fonte de onde eu tirei esse elemento, tá bom? Posso mencionar pesquisa, pesquisa da USP, segundo uma pesquisa patrocinada pela ONU, pela Unesco. Eu vou ter que colocar fatos comprováveis, consta no site do Ministério da Educação que tantos milhões de alunos deixaram de frequentar o ensino médio durante a pandemia, tá? Eu tenho que mostrar esses fatos comprováveis. Alunos deixaram de participar do ensino médio, fugiram, invadiram-se das escolas? Sim. Quantos que o Ministério Público aponta? Quantos que o Ministério da Educação aponta? Quantos que a pesquisa promovida pela revista Veja aponta? Então, é um fato que é possível de comprovação, tá? Citações de filósofos, sociólogos, autores da literatura, músicas, Constituição, qualquer outra lei, qualquer outra forma. Pode mencionar a Bíblia? Pode mencionar a Bíblia desde que você não esteja fazendo pregação religiosa na sua dissertação, porque dissertação não é texto para isso. Existe um gênero próprio para isso, que seria a homilia, o sermão. A fala religiosa é outro tipo de texto, é um texto emotivo e apelativo. Não é o caso da dissertação, tá bom? Então, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto, alusões históricas, fatos históricos, personagens históricos e comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares. Comparar a escolarização brasileira com a japonesa, comparar os acidentes de trânsito brasileiros com os acidentes nos Estados Unidos. Isso daí tudo isso vem compor repertório para a sua competência 2. Esses você vai usar para confirmar as suas ideias. A pergunta que não quer calar é a seguinte: Su, o que é uma tese? Bom, campo das ideias. Eu vejo um determinado problema e eu falo assim, olha, para mim, isso daí só vai deixar de acontecer quando... Ou, eu olho uma situação e falo, para mim,
Isso poderia ser resolvido por meio de... Quando eu falo essa minha opinião, é possível que eu tenha alguém que vai dizer, não, discordo de você. Vou mostrar por que você está errado. Então, esse é um bom sinal. É sinal de que o que você falou é uma tese e o que a outra pessoa vai fazer vai ser a antitese. Você vai defender uma postura e ela vai defender outra. Notem que eu não estou falando em postura certa e postura errada. Eu estou falando em uma forma de encarar o problema e outra forma de encarar o problema. Vamos ler um parágrafo do nosso aluno aqui do curso de redação, Vitor Rogério, que ele escreveu o seguinte, de acordo com o filósofo inglês Francis Bacon e sua teoria funcionalista, o campo teórico só passa a fazer sentido à medida que se torna aplicável na realidade pragmática. Mediante esse contexto, é possível associar a premissa do pensador britânico com a prestação de serviços públicos à população brasileira, uma vez que a atual Constituição prevê que funções consideradas essenciais devem ser fornecidas de maneira contínua pelo Estado. Contudo, isso não ocorre devido à ausência de aplicabilidade e de investimentos. Desse modo, é necessário que o governo avalie não só os impactos nocivos, como também suas principais causas, no intuito de dirimir seus efeitos no país. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Olha, se ele falou que o problema ocorre devido à ausência de aplicabilidade e de investimentos, essa vai ser a tese dele. Vamos traduzir o que ele acabou de falar para a gente. Primeiro, notem que essa é a introdução dele, tá? Primeira coisa que ele está nos falando é o seguinte: existe para Francis Bacon uma realidade teórica e uma realidade prática. Vamos imaginar, a Constituição, ela traz uma realidade teórica. Eu só vou conseguir aplicar essa realidade frente a um fato concreto. Vou dar um exemplo para vocês. Está escrito muito claramente na Constituição. Se o presidente da República passar por um processo de impeachment e esse processo for validado, ou seja, ocorrer o impeachment, ele perde o cargo e os direitos políticos por 8 anos. Está lá na Constituição. No último impeachment que nós tivemos, que foi da presidente Dilma, o que aconteceu? Ela perdeu o cargo, mas não perdeu os direitos políticos. Continuou podendo votar e ser votada. Tanto que concorreu a senadora, se não me engano, e perdeu. Mas concorreu. Para mim, aquilo foi um absurdo. Porque ou ela era inocentada e continuava o mandato dela, ou ela era condenada e, na prática, se obedeceria aquilo que estava teoricamente colocado na Constituição. Não adianta o Código Penal falar, é uma pena de 20 a 30 anos de prisão. E depois a pessoa vai lá e coloca 40 anos de prisão para alguém. Não pode, porque está escrito. Aquilo que é teoria tem que recair sobre o mundo prático. Certo? Então é isso, essa a diferença que Francis Bacon fez. O tema sobre o qual o aluno escreveu era exatamente sobre o serviço público, como ele é prestado ao cidadão. Você vai ali no hospital público, numa universidade pública, numa prefeitura, vem alguém para arrumar a sua água, a sua energia, que é um serviço público feito por concessionárias, mas é um serviço público. Como que você é tratado, como que você realmente consegue receber os serviços públicos? Então, de que maneira que ele problematizou? Ele falou o seguinte, olha, a Constituição prevê uma coisa, mas acontece outra. Então, falta aplicabilidade do mundo teórico ao mundo prático. E também há poucos investimentos para aquilo que está no mundo teórico recair sobre o mundo prático. Esse foi o problema que ele colocou, certo? Então,
Quando ele vem no terceiro período, que ele começa ali com desse modo, para propor a tese dele, ou para propor os caminhos para solucionar esses dois problemas, ele fala o seguinte: olha, o poder público tem que ir lá nas causas desses dois elementos, da falta de aplicabilidade e da falta de recurso, para que o Estado consiga resolver esse problema, dirimir seus efeitos no país. Tudo bem? Então, esse parágrafo de introdução é um excelente parágrafo, porque ele traz uma tese. Ninguém mais na turma falou sobre esse aspecto. Ninguém falou sobre a falta de aplicabilidade do mundo teórico no mundo prático. Ninguém mais falou sobre questão de investimento, porque os outros alunos trabalharam com outras teses. Quais outras, Su? Alguns alunos falaram, por exemplo, nós temos uma herança cultural de um serviço público que serve mais ao próprio servidor do que à população. É a crítica que alguns alunos estabeleceram. Tá? Então, a tese é aquela ideia que só você tem, e seria bem estranho que de uma sala de 30, 25 tivessem a mesma ideia. Aí eu vou começar a duvidar da autoria do texto, vou começar a achar que por aí tem algum texto pronto sobre o tema e que vocês leram esse texto pronto, né? A autoria tem tudo a ver com a originalidade. E então, o que acontece? Ele acabou trazendo essas duas ideias, a falta de aplicabilidade, a falta de investimento, e o Estado tem que buscar a gênese, a origem disso tudo para acabar com o efeito desses dois elementos dentro do texto. Então sim, ele tem uma tese. É a ideia que ele vai defender até a linha número 30. Tudo bem? Aí eu coloquei para vocês uma aplicação aí, né? O que é fato? O governo não garante moradia. Tem um déficit habitacional do Brasil muito grande. Tá aí o IBGE para apontar isso para vocês, procurem dados estatísticos disso. Qual tese que eu posso defender? O governo deve garantir moradia. Ele não garante, mas ele deve. Como que eu sei disso, Su? Porque está na Constituição. Está lá, no artigo 6º. O que está garantido lá, o governo tem que garantir para a população. Então a tese é desse dever. A tese estará sempre calcada no dever ser, no deve acontecer. É preciso que haja. Tudo bem? Se já houvesse, não seria mais tese, seria fato. Olha o segundo exemplo. As pessoas não costumam frequentar as bibliotecas, pois esses ambientes não são atrativos. Isso é fato. Vai na biblioteca da sua cidade agora. Vê quantas pessoas tem lá dentro lendo ou fazendo uma atividade. Poucas. Defesa de tese. As bibliotecas devem ser lugares atrativos para que as pessoas passem a frequentá-las. E a partir daí eu vou mostrar como fazer isso. Por isso que a redação do Enem é uma redação em que o aluno tem que ser interativo. Ele tem que trabalhar, ele tem que mostrar que ele sabe buscar soluções. Ele não vai ser aquele universitário que fica só repetindo, ele não vai ser um papagaio, ele vai ser alguém que vai colaborar para a sociedade melhorar. Terceiro e último exercício. As cidades estão lotadas de carros porque o transporte público não é suficiente. É verdade. Por que eu vou sair na chuva, andar ali 2 quilômetros para chegar no ponto de ônibus? Ficar ali embaixo de uma cobertura precária, no frio, na chuva, no sol, no calor? Eu financio. Eu compro um carro de 8, 10 mil reais, parcelo em 20 vezes e vou de carro, e todo mundo pensa assim. Agora, se o ônibus passasse com mais regularidade, mais próximo da minha casa, o que eu faria? Eu investiria meu dinheiro em outra coisa e iria de transporte público. Certo? Então veja, isso é fato. Há um transporte público ineficiente e por isso as cidades estão sobrecarregadas com veículos particulares. Defesa de tese: o transporte público deve ser eficiente. Os gestores públicos devem fazer com que o transporte público seja eficiente para que a população queira usá-lo. Então você vai ter que defender essa tese. Você vai ter que mostrar por que o primeiro-ministro lá de Londres vai de trem para o trabalho. Por que muitos atores são vistos em trens nos Estados Unidos? Por que muitas pessoas se locomovem de trem na Europa? Na Europa pouquíssimas pessoas têm carro. Para que ter carro?
Elas perguntam isso pra gente, pra que ter carro? Eu tenho um meio de transporte público aqui eficiente, rápido, prático, na porta da minha casa. Por que eu vou querer ter carro? Né? No Brasil não, a gente quer ter carro porque você não quer passar por essas intempéries que eu já mencionei. E intempérie é esse o sentido, tá? Coisas relacionadas ao tempo, não coisas relacionadas a outros elementos, tá vendo? Eu vou mostrar para vocês duas formas de começar o texto dissertativo. Vamos colocar aí uma introdução sem repertório e uma introdução com repertório, para você ver que as duas são possíveis e que ambas atendem à necessidade que um parágrafo de introdução tem que ter. O quê? Qual é essa necessidade? Eu tenho necessidade de colocar a própria tematização, eu tenho que colocar a problematização e a minha tese. De preferência nessa ordem, mas não faz mal. O aluno que vai começando a tomar, vamos dizer assim, gosto e ter liberdade na produção textual, ele acaba mesclando, invertendo essa ordem, mas para quem está começando agora, para quem ainda não tem uma introdução muito bem estruturada, siga essa ordem que você vai ver que ela é muito prática, tá bom? Então olha lá, vamos começar com um modelo de introdução com repertório. Em 1930, Getúlio Vargas iniciou seu cargo como presidente do país e adotou uma política populista, a qual tende a gerar benefícios à população, inclusive por meio de serviços públicos. Com o passar dos anos, o atendimento ao povo brasileiro foi se intensificando e abrangendo suas áreas de atuação, de modo que hoje inclui saúde, educação e outros segmentos. No entanto, essa prestação de serviços à nação brasileira tem sido ineficiente e negligente para com o povo, pois, além de influenciar nas desigualdades, tornou-se mecanismo para a manutenção de corrupção, o que deve ser combatido. Então, olha aí a crítica que a Magda trouxe desde o início da redação dela. Primeiro, ela se reportou a Getúlio Vargas. É claro, é óbvio que durante o texto ela vai ter que fazer alguma referência ao período anterior mencionado por ela e ao atual. Se ela não retomar de alguma forma o que ela colocou na introdução, ela vai perder nota na competência 3, porque eu vou dizer o projeto de texto foi prejudicado. Querem tirar uma prova? Olha para o teu texto. Você começou com repertório? Sim. Lê o seu texto a partir do segundo período. Se aquele repertório que você não leu não fizer falta durante o teu texto, é porque você não fez a coisa certa. Agora, se você começar a ler a partir do segundo período e falar, mas agora ficou sem sentido, porque eu estou mencionando aqui o Getúlio Vargas e parece que não foi falado nada sobre ele, ficou uma coisa sem pé e sem cabeça. Então aí significa que o repertório usado por você está muito bom, obrigado. Certo? Então ela começou com o repertório e ela depois vai ter que ecoar esse repertório em um momento do texto dela, ou no desenvolvimento ou na conclusão. Tudo bem? Então notem como ela começa com o repertório, notem que ela logo no primeiro período também já fala do tema que seriam os serviços públicos. Aí ela vem com o passar dos anos, porque sim, ela tem um paradigma de tempo para depois falar com o passar dos anos. Tem aluno que começa o texto com o passar dos anos, mas com o passar dos anos de quando a quando, amigo? De quando a quando? Você tem que estabelecer esse de quando a quando, tá? Então, no segundo período, ela mostra os desdobramentos, ela mostra que houve uma intensificação e uma abrangência maior dos serviços públicos. E depois ela vem com um problema e com a tese no último período. Ela coloca lá um problema relacionado à corrupção dos órgãos públicos. Ah, mas poxa vida, meu pai é funcionário público, estou chateada com a senhora agora, professora. Gente, abram os jornais. Existem bons funcionários públicos, exemplares, que doam sua vida ao serviço público. Tem outros que entram ali só para desviar remédio, só para desviar vacina, só para desviar materiais que seriam para obras públicas, para desviar dinheiro de merenda. Abram os jornais.
Tudo bem? Então, ela resolveu tratar desse aspecto do serviço público que, ao invés de servir a população, serve a si próprio. Gregório de Matos tem vários poemas que falam sobre isso. Agora vamos para uma introdução que não usou nenhum repertório. Ambas estão corretas. Vamos lá? Aqui foi Ana Clara Kimura que escreveu essa introdução nos seguintes termos. O abuso de substâncias apresenta riscos enormes à saúde do usuário, que, em grande parte dos casos, não recebe o tratamento necessário e, portanto, encontra-se em situação de fragilização. Dessa forma, o descaso das instituições de poder brasileiras perante o assunto da dependência química resulta em uma abordagem falha, fato que ainda permite a continuação de políticas públicas demasiadamente punitivas e superficiais que contribuem para a marginalização. Assim, torna-se imprescindível que o poder estatal e o corpo social se mobilizem para eliminar esses entraves, objetivando a implementação de tratamentos médicos mais justos e a melhoria na qualidade de vida dos cidadãos. Perfeita a introdução dela. Olha, o que aconteceu? Ela coloca o tema logo no primeiro período, certo? No segundo, ela mostra o problema certinho, porque ela diz assim, a abordagem dada não é a ideal, porque a abordagem ou ela é punitiva, né? Ela coloca ali essa palavra, ou ela é superficial, ela não tem uma continuidade, ela não vai fundo no problema, certo? E ambas contribuem para quê? Para a marginalização, tá bem? Então, temos aí uma introdução sem repertório que também funcionou muito bem. Qual que é a tese dela? Nós temos que implementar os tratamentos médicos, evidentemente fazendo o oposto do que se faz, fazendo um tratamento mais aprofundado, não superficial, e não tendo políticas punitivas, mas sim de orientação e de tratamento de saúde. É o que ela vai defender posteriormente, tá bom? E ficam para vocês aí algumas dicas. Não comece a introdução com oração subordinada, como eu coloquei aí, ainda que as pessoas não percebam. No Brasil, ao contrário, comece com a oração principal. Quando muito, comece com um adjunto adverbial. No Brasil, vírgula, né? Há uma tendência em discriminar aqueles que praticam certas modalidades esportivas, ainda que não se perceba essa discriminação. Essa frase aí foi do nosso tema em que nós falávamos como que o esporte pode romper barreiras, como que o esporte pode acabar com preconceitos. Isso nós falamos no semestre passado, né? E aí depois nós tivemos várias medalhas de ouro, de prata, de bronze, que foram obtidas por pessoas que muitas vezes praticavam ali como o skate, que é um esporte marginalizado em muitas capitais, já foi proibido aqui no Brasil em algumas capitais em alguma época, tá bem? Então o aluno começou assim, ainda que as pessoas não percebam, não, comece com a oração principal ou quando muito com um adjunto adverbial. Não use, a dica número 2, não use a estrutura descritiva logo no início da introdução, do tipo fome, miséria, falta de saneamento. São essas as características da vida de uma pessoa pobre que vive no Brasil. Não faça isso, porque o teu texto tem que ser dissertativo e argumentativo desde o início. E essas frases descritivas não caracterizam um bom texto dissertativo. Nós vamos juntos agora construir um parágrafo de introdução, tendo em vista o tema da contribuição do e-commerce para a economia brasileira. Então, eu vou dar uma ajudazinha para vocês, mas primeiro eu quero que vocês tentem escrever este parágrafo. Depois vem a ajuda, tá bom? Eu vou fazer um ditado e vamos entender como seria então a nossa introdução. A globalização, vírgula, conceito aplicado na geografia, vírgula,
transformou o modo de as pessoas se relacionarem com o mundo ao seu redor e de realizarem transações. Ponto. Ponto final. Por conseguinte, vírgula, o comércio deixou de ser praticado tão somente de maneira física e incorporou o e-commerce como uma forma de movimentar a economia brasileira. Ponto final. Assim, vírgula, devido a tal feito, vírgula, torna-se necessário repensar as condições regulamentares, vírgula, a logística e a segurança do consumidor frente ao comércio virtual. Ponto final. Vocês vão observar, então, que aqui, no primeiro momento, né, a gente coloca um determinado contexto, como vocês estão vendo aí, deixa eu arrumar aqui, né, tal. Elemento coesivo está aqui colocado, certo? Coloca-se a temática, porque vem aqui o comércio deixou de ser praticado e incorporou o e-commerce. Então, o aluno se encarrega aí de colocar a temática. Entretanto, ele coloca a condição de repensar os regulamentos como um fator de preocupação, a logística e a segurança do consumidor também como algo prioritário dentro dessa tese, tá bem? De tal forma, então, que aqui ele coloca, na verdade, um repertório, porque lembrem que quando a gente coloca uma determinada conceituação, nós temos um repertório. Entretanto, observem que quando ele coloca essa conceituação, ele não faz isso de uma maneira muito eficiente. Então, ele precisaria explicar o que é globalização. Aí, realmente, ele teria um repertório um pouco mais eficiente, tá bom? Mesmo assim, é uma boa introdução para ser feita aí pelo aluno e vamos ver como que você fez a sua, então, tá bom? Ok, já vimos como estruturar uma introdução. Agora vamos ver como nós vamos estruturar o parágrafo de desenvolvimento. Então, primeira coisa, você vai colocar um elemento coesivo. Logo depois, você vai introduzir a ideia que você quer defender sobre aquilo que você acabou de falar na introdução. Vai colocar um ponto, vai colocar um elemento coesivo e vai usar o seu repertório para confirmar a sua ideia. Vai colocar um ponto e vai encerrar. Você vai fazer uma soma da ideia que você colocou com o repertório e virá então com uma ideia conclusiva sobre essas duas outras anteriormente empregadas. Vamos ver como que isso aconteceu no texto do nosso colega, para vocês verem como essa estrutura vai fazer o seu texto ficar muito bem projetado e a sua nota na competência 3 vai aumentar. Ele escreveu assim: não obstante, mesmo quando se trata de votar, o eleitor brasileiro muitas vezes não escolhe com criticidade os seus representantes, de forma a sofrer posteriormente com a falta de representatividade no Congresso e no Executivo. Essa lógica foi nomeada de cordialidade por Sérgio Buarque de Holanda em sua obra Raízes do Brasil, representando a tendência errônea do brasileiro em votar conforme as emoções ou interesses individuais, enquanto herança cultural e histórica. Diante disso,
o coletivo padece com os frutos de uma democracia construída com alienação e acriticidade. Então, olhem como que o aluno fez tudo certinho, tá bem? Ele foi ali, ele colocou certinho, muito bonitinho, a própria ideia a partir aqui desse primeiro período. Depois, a partir de essa lógica foi nomeada de cordialidade, ele coloca a ideia do autor, o repertório, e finalmente ele vem aqui com uma conclusão sobre essa ideia. Diante disso, o coletivo padece. Esse coletivo significa a coletividade, né? Com os frutos de uma democracia construída com alienação e acriticidade. Então, ele faz certinha essa passagem. Coloca uma ideia que vai dar continuidade à introdução, introduz o repertório e conclui. Próximo parágrafo de desenvolvimento, o que ele vai fazer? Outro sim, vírgula, fará a mesma coisa, coloca outra ideia, repertório e conclui. Perfeito. E aí virá então a conclusão. Eu vou pedir também que vocês façam aí um parágrafo de desenvolvimento nesse espaço que está aí na nossa página 6. E daqui a pouquinho também eu vou colocar para vocês uma sugestão desse parágrafo, tá bom? Vamos ver então como ficaria nosso parágrafo de desenvolvimento dentro dessa temática e novamente eu vou fazer para vocês aí um ditado, tá bom? Nesse sentido, vírgula, cabe destacar que essa dinâmica fez com que o e-commerce se tornasse uma alternativa, vírgula, já que muitos trabalhadores ficaram desempregados. Ponto. Ponto final. Tal situação pode ser comprovada no site do Ministério da Economia, vírgula, o qual apontou que 2020 apresentou a maior recessão dos últimos 120 anos, vírgula, levando muitos a transformarem o modo de relação comercial. Ponto final. Logo, a diversidade de empreendimentos que se tornaram exclusivamente virtuais estimula a economia e diminui o monopólio das marketing faces, vírgula, isto é, vírgula, sites de multicategorias, como é o caso do Mercado Livre. Vou arrumar aqui algumas palavrinhas. Colocar aqui um ponto. Letra maiúscula aqui nesse sentido. Opa! Aqui em cima, né? Vou arrumar também esse espaçamento rapidamente. Embora não necessário, né, pessoal? Vocês já entenderam o espírito da coisa. Teríamos aqui, então, a seguinte situação. Nesse sentido, é um elemento coesivo válido, né? Porque eu tenho que retomar o que eu falei anteriormente. Introduzo a ideia que ecoa o que eu já falei na introdução. Trago aqui o meu repertório extraído do Ministério da Economia, letra maiúscula aqui em Economia, né? Tudo bem? E fecho as duas ideias com uma conclusão. E ainda de quebra, o aluno aqui, ele colocou mais um exemplo, né, que seria o Mercado Livre. Então, de novo, temos aí um bom parágrafo de desenvolvimento. Para ele ficar melhor ainda, ele tinha que
aprofundar-se um pouquinho mais nessa questão dos desempregados, aprofundar-se um pouquinho mais nessa questão da recessão, tá? Aprofundar-se nessa transformação do modo de relação comercial, e aí o parágrafo ficaria bem melhor, tá bom? Espero que vocês façam parágrafos bem estruturados assim, mas com um pouquinho mais de profundidade. De uma forma mais sistematizada, vocês têm aí a estrutura da conclusão. Então, o que é o agente, o que é a ação? Vamos começar ali pela ação interativa. Interativa e interventiva. Por que é interativa? Porque você tem que interagir com o tema. Você tem que ter uma noção profunda do tema. Por isso que leitura é fundamental. Principalmente leitura do mundo em que você vive, não é do mundo de Nárnia. Tá bem? Não é de Game of Thrones, é do seu mundo. Transporte público da sua cidade, a educação básica na sua cidade, a saúde, tudo que gira em torno da realidade que nos circunda e que faz parte da nossa própria vida. Então, a ação interventiva é o que pode ser realmente feito para resolver o problema exposto. O agente ou agentes vai ser uma pessoa, uma entidade, órgão que vai executar a ação. Então, tem que ter relação entre uma coisa e outra. Você não pode dizer que o ministro da Educação vai asfaltar uma avenida, porque o ministro da Educação não tem essa atribuição. A Constituição não fala que ele tem esse dever, tá bom? Então, você não vai falar isso. Modo ou meio mostra a forma, a maneira, como que a coisa será executada, tá? De que maneira que tudo isso vai se dar? De que forma eu vou asfaltar uma avenida, eu vou reformar uma escola por meio do quê? De maiores investimentos ou por meio de parceria pública e privada, com a ajuda da comunidade, com uma rifa que os pais vão fazer, não sei. Vocês vão trabalhar a lógica do texto de vocês e colocar esses elementos, tá bom? O efeito social, olha, social é a consequência ou a implicação da ação sobre a sociedade. O que acontece? Muitos alunos fazem o quê? Eles repetem o tema na hora do efeito. E assim haverá um tratamento melhor para os dependentes químicos. A abordagem será outra. Mas será qual? Como? Qual o efeito da abordagem diferente? Eu tenho que ver a consequência que vem no futuro. Não vou repetir o tema nesse momento. Vamos ver aí, então, como exemplo, um dos nossos alunos que fez uma conclusão perfeita e nós vamos ver quais passos ele seguiu, então. Vamos lá? Modelo número 1 de conclusão. Olha só, é necessário, portanto, que o Ministério da Justiça, agente 1, responsável pela Fundação Nacional do Índio, é um detalhamento, elabore planos e regulamentos específicos quanto à demarcação, por meio de estudos direcionados com especialistas na área, a fim de assegurar os direitos indígenas sobre os interesses políticos. Viu? Proposta número 1. Proposta número 2, elemento coesivo, outrossim, pelo poder constitucional atribuído à FUNAI, cabe a ela demarcar e fiscalizar as terras indígenas, no intuito de preservar os direitos conquistados frente a interesses contrários à noção de cidadania. Como efeito dessas medidas, será possível converter os benefícios da demarcação de terra para a população indígena. Olha só, não dá para escrever tudo isso em 4 linhas. Tem aluno aí deixando 4 linhas para a conclusão. Não pode. Aliás, o seu texto tem que estar mais ou menos homogêneo. Mesmo tamanho de introdução, de desenvolvimento e de conclusão. Não dá para fazer tudo com o mesmo número de linhas, porque temos 30 linhas. Mas, de repente, uma introdução com 7 linhas, um desenvolvimento com 8, E aí, no final, você tem mais espaço para fazer o seu texto. Vamos para um segundo exemplo, em que se fala assim, urge, portanto, que o Poder Legislativo regulamente a ação dos influenciadores digitais por intermédio da aprovação de leis específicas. Olha, gente, certinho.
Eu vou regulamentar por meio de uma lei. Certinho, ó, olha a coerência. Visando estabelecer uma classificação indicativa para os vídeos e explicitar quais os conteúdos podem ser divulgados. Proposta número 2. Além disso, a Secretaria de Educação de cada estado deve desenvolver um projeto que auxilie os pais a lidarem com os filhos, por meio de palestras orientacionais com profissionais especializados. Espera-se assim que haja uma diminuição dos impactos negativos dos influenciadores digitais sobre crianças e jovens, contribuindo para a formação de indivíduos mais conscientes de seus atos e hábitos de consumo. Tá bom? Então, tenho aí 2 modelinhos para vocês, não é para copiar, mas para entender a estrutura da conclusão. E vou deixar para vocês também um molde para aqueles que estão começando agora o curso, porque a tendência geralmente é vocês começarem a usar esse molde e depois criar um texto próprio e, enfim, atingir um nível de autoria. Então, sempre que nós fizermos uma conclusão, olhem para essa página número 8, em que vocês têm aí esse modelinho para vocês preencherem e levarem para o texto dissertativo de vocês, tá bom? Vamos construir juntos essa conclusão? Vou dar um tempo para vocês construírem, escreverem e também depois eu mesma darei uma sugestão de escrita para vocês. Vamos então para a nossa conclusão. Legal, Su, adoro fazer conclusões, lá, né? Então vamos lá, vou ditar novamente, tá bom? Cabe, vírgula, portanto, vírgula, aos representantes do Poder Legislativo estabelecerem novas regras para o e-commerce, vírgula, abrangendo todos os tipos de empresas, vírgula, mediante a complementariedade de regulamentação no decreto contido no Código de Defesa do Consumidor, vírgula, a fim de oferecer maior transparência e segurança durante a compra. Ponto final. Ademais, vírgula, cada estado da federação, vírgula, por intermédio do sistema S, vírgula, deve divulgar e oferecer cursos de capacitação aos pequenos e médios empresários, vírgula, com o intuito de melhorar a logística do e-commerce e ganhar mais credibilidade entre os compradores. Ponto final. Assim, espera-se que medidas como essas possam incentivar e garantir a diversidade de empreendimentos no meio da internet e, vírgula, como efeito, vírgula, impulsionar a economia brasileira. Ponto final. Esse é o nosso rascunho, né, gente? Evidentemente. Vamos dar uma arrumada na coisa aqui, né? Letra maiúscula. Deixa eu dar um espaçamento maior aqui para ficar mais bonitinho para vocês. Sim, assim, assim. Tá? Ficou perfeito, mas depois o texto de vocês é que vai ficar perfeito. Muito bem. O que eu vou arrumar aqui também? Como efeito... Meu programinha digitado tem que ser melhorado. Impulsionar a economia brasileira. Cabe, portanto, vamos colocar portanto, cabe, que fica melhor. Portanto,
Isso que é rascunho, né, gente? Portanto, cabe aos representantes do Poder Legislativo, aqui ó, poder também tem que estar com letra maiúscula, legislativo também, porque é nome próprio, estabelecerem novas regras para o e-commerce abrangendo todos os tipos de empresas mediante a complementariedade de regulamentação do decreto contido no código, letra maiúscula, né, porque é nome próprio, de defesa do consumidor, a fim de oferecer maior transparência e segurança durante a compra. Então, ótimo, Poder Legislativo, né? Representantes do Poder Legislativo seria nosso agente. Estabelecer novas regras é a nossa ação, mediante a complementariedade da regulamentação, é o meio, é o modo, e aqui o efeito ou a finalidade pretendida. Portanto, completa a primeira proposta de intervenção dele, válida inclusive, né? Cada estado da federação, então temos ali o agente número 2, esse estado é letra minúscula mesmo, porque estou generalizando. Por intermédio do sistema S, é o modo meio, vamos colocar aqui de verdinho. Sistema S, letra maiúscula, porque é o nome próprio do sistema. Deve divulgar e oferecer cursos de capacitação, é a ação, por isso eu vou colocar em amarelinho. Com o intuito de melhorar a logística do e-commerce e ganhar mais credibilidade entre os compradores. Assim, vírgula. E aqui temos o efeito das duas ações. Que cor que eu vou colocar? Vou colocar aqui um cinzinha, tá? Então, temos aí um parágrafo de conclusão com duas propostas interventivas, em que talvez o aluno pudesse ter feito um pouquinho mais de detalhamento, né? Então, ali detalhar a representantes do Poder Legislativo, vírgula, os quais foram eleitos democraticamente, isso seria um detalhamento do sujeito, do agente, né? Então, talvez detalhado ali o sistema S. Então, ainda é um parágrafo muito bom, eu falei isso para o aluno, mas ele ainda precisaria de fazer um maior detalhamento, tá bom? Mas, enfim, duas propostas que estão aí completas em termos de agente, ação, modo meio e também um efeito social que realmente é efeito e é isso que vocês devem fazer, tá bom? Um grande abraço. Para encerrar nossa aula, quero deixar aí um lembrete. Não coloque título no texto dissertativo, não é preciso. Já comece seu texto na linha número 1. Não use primeira pessoa, eu, para mim, nós, nossa. Não copie texto de apoio, de jeito nenhum. Se você fizer isso, você vai perder nota na autoria, tá? Pesquise o tema antes de escrever sobre ele. Assim você vai ter um repertório maior. Não ultrapasse a linha frontal da folha de redação, não ultrapasse a margem e capriche na letra. Não vem com aquela frase, mas a letra é minha. Mas a correção é minha e eu tenho que entender facilmente aquilo que você está escrevendo, tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição, eu e minha equipe. Um grande abraço.